Sejam todos bem-vindos à TV EducaITS. Eu sou o professor Carlos Eduardo e temos como tema da nossa aula de hoje média aritmética e média aritmética ponderada. Dentro do código de habilidade, vamos apresentar os seguintes objetivos: compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo intuitivamente com a amplitude do conjunto de dados. Então, na nossa média aritmética, temos um exemplo para que podemos conferir. Em uma competição de ginástica, Clara obteve as notas registradas a seguir. Temos as modalidades e a nota. No salto sobre cavalo, ela tirou 5. Na trave, ela tirou 8. E no solo, ela tirou 5. Essas são as suas notas, conforme as modalidades. Qual é a média das notas de Clara nessa competição? Então, se ela fez 5 no salto, 8 na trave e 5 no solo, para calcularmos a média, temos os seguintes procedimentos. A média aritmética de n números representa a soma de todos os números dividida por esse n. Então, se eu tenho a média de 3 notas, para efetuarmos a média de 3 notas, somamos as 3 notas e dividimos por 3, que seria exatamente esse n. Por exemplo, se tivéssemos 4 notas e eu quero calcular a média, somamos as 4 notas e dividimos por 4. Mas no caso de Clara, temos apenas 3 notas. Então a média dela será a soma das 3 notas, 5 mais 8 mais 5, dividido pelo total de notas, que são 3. 5 mais 8 é igual a 13, mais 5, 18. E agora, ao efetuarmos a divisão, 18 dividido por 3 é igual a 6. Isso quer dizer que a média da nota de Clara é igual a 6, dentre as modalidades que ela representou. Vimos anteriormente que a média aritmética é a soma de todos os valores divididas pela quantidade de valores. Temos aqui um exemplo. Considere os seguintes números: 40, 30, 20, 10 e 60. Qual é a média aritmética desses números? Para calcular, efetuamos a soma de todos os valores, 40 mais 30 mais 20 mais 10 mais 60. E depois devemos efetuar a divisão pela quantidade de números ou valores apresentados. Nós podemos perceber que temos 40, 30, 20, 10 e 60. São 5 números. Se são 5 números, devemos efetuar a divisão por 5. Agora, basta somarmos e dividir. 40 mais 30, 70. 70 mais 20, 90. 90 mais 10, 100. E 100 mais 60, 160. Agora vamos efetuar a divisão. 160 dividido por 5, teremos como resultado 32. Então, a média dos valores apresentados, que foram os 40, 30, 20, 10 e 60, é igual a 32. Média aritmética ponderada. Agora considere que os juízes atribuíram pesos diferentes a cada nota. Então, existem modalidades que ela efetuou o procedimento, mas as notas dessa modalidade podem ser maior ou podem ser menor. Veja o quadro. Modalidade salto sobre cavalo. Ela tirou 5 e o peso dessa nota, dessa modalidade, é 3. Na trave, ela tirou 8 e o peso dessa modalidade é 2. No solo, ela tirou 5 e o peso dessa modalidade é 5. A média aritmética ponderada de um conjunto de valores é calculada pela soma dos produtos. E sempre que identificarmos esse nome produto na matemática, estamos falando de multiplicação. Ou seja, dos produtos, a multiplicação desses valores por seus respectivos pesos, dividido pela soma desses pesos. Então, o que nós vamos fazer é multiplicar a nota pelo seu peso, as 3 notas que ela tirou, somar as 3 notas após a multiplicação e dividir pela quantidade de peso. Vamos lá agora para a resolução da média aritmética ponderada, que foi o que nós vimos anteriormente.
Então, se ela tirou 5 e o peso de salto sobre cavalo é 3, a nossa média ponderada inicia da seguinte forma. A nota vezes o seu respectivo peso. 5 vezes 3. Mais a modalidade trave, ela tirou 8. E vamos multiplicar pelo seu peso, que é 2. 8 vezes 2. Mais o solo, a sua nota, que é 5, multiplicado pelo seu peso, que também é 5. Mais 5 vezes 5. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Vamos conferir qual que é a soma dos pesos. Temos 3, 2 e 5. 3 mais 2, 5, mais 5, 10. Isso quer dizer que a soma dos pesos é 10. O resultado da soma dos pesos efetuará a nossa divisão. Então, vamos dividir por 10. Agora temos uma expressão numérica. Na expressão numérica, damos prioridades às multiplicações. Vamos começar, então, a multiplicação antes da soma. 5 vezes 3, 15, mais 8 vezes 2, 16, mais 5 vezes 5, 25, e tudo isso dividido por 10. Agora, basta efetuarmos a soma. 15 mais 16, 31. 31 mais 25, 56. Média ponderada, temos 56 dividido por 10. 56 dividido por 10 é igual a 5,6. Percebam que é totalmente diferente da nossa média aritmética, em que basta efetuarmos a soma e dividir pela quantidade de valores. A partir de agora, nós temos pesos nas notas. Então, temos que multiplicar a nota por seu peso, somar todas as notas após as multiplicações e dividir pela soma dos pesos. Essa é a diferença da nossa média aritmética para a média aritmética ponderada. Exercício 1. Tiago e Milena foram classificados em um concurso. A tabela mostra os pontos obtidos por eles nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. Qual deles apresenta a melhor média de aproveitamento? E neste caso estamos falando de média aritmética normal, sem ser a ponderada, justamente porque não possuem pesos. Então nós temos que Tiago tirou 14, 15 e 16. Milena tirou 8, 16 e 18. A média de Tiago será a soma das suas notas dividido pela quantidade de notas. Como são 3 notas, será dividido por 3. Então, Tiago, a sua média será 14 mais 15 mais 16 dividido por 3, porque são 3 notas. 14 mais 15, 29, mais 16, 45. 45 dividido por 3 é igual a 15. Então, a média do Tiago foi igual a 15. Agora, vamos efetuar a média de Milena. Milena tirou as notas 8, 16 e 18. Como são 3 notas, efetuamos a divisão por 3 mais uma vez. Agora teremos 8 mais 16, 24. 24 mais 18, 42. Temos agora 42 dividido por 3. Ao efetuarmos a divisão 42 por 3, teremos como resultado 14. E a nossa intenção é verificar quem que teve a melhor média. Como a média de Tiago foi 15 e a de Milena foi 14, Tiago tirou uma média maior que a de Milena, ou seja, ele teve mais aproveitamento. Exercício 2. Na disciplina de probabilidade de uma universidade federal, o professor estabeleceu que os estudantes fariam 3 provas, a P1, a P2 e a P3. E essas provas teriam respectivamente pesos 2, 3 e 5. Percebam que agora nós temos pesos, e se possuem pesos, é média aritmética ponderada. Considere que a média é 6. Se um estudante tirou 4 na primeira prova e 6 na segunda, qual será a nota mínima necessária na terceira prova para que ele seja aprovado? Então, nós temos os pesos de cada prova. Eu quero saber quanto que ele tem que tirar um mínimo na terceira prova para que ele seja aprovado.
Temos então a nossa P1, a nossa P2 e a nossa P3, que são as nossas provas. O peso da prova P1 é exatamente 2 e o peso da prova 2 é 3. O peso da prova 3 é 5. O nosso estudante tirou na primeira prova uma nota igual a 4. A nota dele foi igual a 4. Na segunda prova, ele tirou um 6. Eu quero saber agora, na segunda prova, na terceira prova, quanto que ele tem que tirar para que ele seja aprovado. Mais uma vez, média aritmética ponderada, pegamos a nota, multiplicamos pelos seus pesos, dividimos pela soma dos pesos e encontramos a nossa média. Então, a média ponderada será igual a, se ele tirou 4 na primeira prova, em que o peso era 2, será 4 vezes 2. Mas, se ele tirou 6 na segunda prova, em que o peso era 3, teremos 6 vezes 3. E eu não sei quanto que ele precisa tirar na terceira prova. Ou seja, é uma incógnita, é um valor que eu não sei quanto é. Já que eu não sei quem é, chamaremos esse valor de x. E multiplicamos pelo peso, que é 5. Então, teremos 5 vezes x. x1 maior. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, 2, 3 e 5. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. A soma de tudo isso ficará da seguinte forma. A média ponderada será igual a 4 vezes 2, que é 8, mais 6 vezes 3, que é 18, mais 5 vezes 3. Lembrando a vocês que tanto o ponto quanto o x expressa a multiplicação. Tudo isso dividido por 10. E a intenção é que isso seja maior ou igual a 6. A média tem que ser igual a 6. Se eu quero encontrar um menor valor, eu tenho que deixar isso igual a 6. Dando continuidade, a nossa intenção agora é isolar o valor de x. Tenho que encontrar qual que tem que ser o valor de x para o nosso resultado. Então, faremos o seguinte. Efetuamos a soma. 8 mais 18, que é igual a 26, mais 5x, dividido por 10, que é a soma dos nossos pesos, e isso tem que ser igual a 6, que é a menor das médias para que ele seja aprovado. Agora, para isolar o x, utilizamos os procedimentos inversos. O 10 que está dividindo passa para o segundo membro, multiplicando. Teremos, então, 26 mais 5x é igual a 6 vezes 10. 6 vezes 10 é igual a 60. Já sabemos que o resultado no segundo membro será igual a 60. 26 que está positivo no primeiro membro passa negativo para o segundo membro, sempre invertendo o nosso sinal. Então, teremos 5x é igual a 60 menos 26. 60 menos 26 é exatamente 34. 5x é igual a 34. O 5 que está multiplicando passa dividindo para o segundo membro. X é igual a 34 dividido por 5. 34 dividido por 5 será igual a 6,8. Então, a última nota que ele deve tirar na terceira prova, é 6,8. Se ele conseguir alcançar o 6,8, ele consegue a aprovação na matéria. Se ele tirar mais também, existe a aprovação. Se ele tirar menos que 6,8, ele não será aprovado na matéria. Exercício 3. Em cada bimestre, uma escola exige a realização de 3 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 3 tipos de avaliação realizada e os pesos dessas avaliações, temos o seguinte: prova escrita, nota 6, peso 4. Atividades, ela tirou 7 e o peso também é 4. E participação, ela tirou 8 e o peso é 2. Qual foi a nota bimestral dessa aluna?
temos aí uma média aritmética ponderada. Na média aritmética ponderada, pegamos as notas e multiplicamos por seus respectivos pesos. Se ela tirou 6 no peso 4, 6 vezes 4. Se ela tirou 7 no peso 4, 7 vezes 4. Se ela tirou 8 no peso 2, 8 vezes 2. Agora dividimos pela soma dos pesos. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então, os pesos, a soma dos pesos, é igual a 10. Mas agora, mais uma vez, temos agora uma expressão numérica. Primeiro as multiplicações. Na média ponderada, 6 vezes 4, 24, mais 7 vezes 4, 28, mais 8 vezes 2, 16. E tudo isso dividido por 10. Agora, basta efetuarmos as somas e depois a nossa divisão. 24 mais 28. 24 mais 28, temos como resultado 52. 52 mais 16, temos como resultado 68. Então, a soma dos 3 é igual a 68, e agora dividimos por 10. 68 dividido por 10 é igual a 6,8. Então, a nota bimestral da nossa aluna é igual a 6,8. Finalizamos por aqui a nossa aula sobre média aritmética e média aritmética ponderada. Agradeço a atenção de todos vocês. Tchau e um abraço.